Algumas observações sobre o Brasil. O Brasil acho que foi bem, né? O adversário era fraquíssimo, então é importante que a gente fale assim que é um jogo contra o Lanterna aí das eliminatórias que já estava eliminado e sem chance nenhuma de avançar à próxima Copa do Mundo. O Wesley e Douglas Santos, que foram os laterais. O Douglas Santos foi muito bem. Então eu acho que o Douglas Santos ele ganha pontos importantes aí, já que na lateral esquerda não tem ninguém. Se você for pensar bem, só o Alexandro é o único cara, assim, que em tese tem possibilidades ali de fazer a função na Copa do Mundo. Então, para mim, ganha muitos pontos o Douglas Santos. O Wesley, ele teve uma partida, não foi ruim, né? Mas também ele falha muito na tomada de decisão. Então, eu diria que essa lateral direita ainda está bastante indefinida. Aí, Casimiro, Bruno Guimarães, para mim, serão os titulares da Copa. Marquinhos e Gabriel Magalhães, para mim, serão os titulares da Copa. Alisson, titular da Copa. A gente chega no ataque. O Rafinha ontem jogou centralizado. E aí depois, quando entra o Paquetá, o Rafinha ele abre pelo lado esquerdo, tá? E aí o Luiz Henrique ele fica do lado direito com o Caio Jorge ali na referência. Para mim, Rafinha também vai ser titular na Copa do Mundo, mas aberto pela direita, com Vini Júnior aberto pela esquerda. E o Paquetá, na minha opinião, será o titular do Brasil na Copa do Mundo. Para mim, assim, a não ser que o Neymar dê uma arrancada monstruosa e comece a jogar muito, fisicamente ele começa a se destacar, para mim o Paquetá, porque tá claro pro A mais B para mim, que o problema do Neymar não teve nada a ver com o lance do edema. Se não tivesse o edema, o Neymar ele tá sofrendo muitas críticas indiretas pelo Ancelotti. Então, assim, o ponto dele não tá bem fisicamente, isso tá pegando muito. O Ancelotti, ele tá batendo na tecla que só vai jogar quem puder entregar mesmo fisicamente. Tanto com certeza. Você vê que os jogadores que eles foram a campo ontem, eles estão no nível físico muito bom. Exato, correndo pra caramba. Correndo pra caramba. Exato. Então, assim, pra mim, algumas definições elas estão próximas de acontecer. Então eu acho que com o tempo Casimiro, o Bruno Guimarães e o Paquetá vão formar o meio campo, a não ser que o Neymar ele se recupere. Para mim a dupla de zaga está formada. Para mim no gol também o Alisson vai ser o titular e no ataque vai ser justamente os três atacantes, o Rafinha, o Vini Júnior e acho que o João Pedro, porque o João Pedro fez um bom jogo. Não foi espetacular, não foi brilhante, mas eu acho que ele tem ganhado muitos pontos e não duvido que ele seja o camisa 9 do Brasil na Copa. E o que mais me chamou a atenção, Rani e amigos, é o Brasil fazendo a saída de jogo com 3 jogadores. E o Douglas Santos, muitas vezes, era quase um terceiro zagueiro aberto pelo lado esquerdo. Tanto que ele ficou muito inibido, liberando o outro lado, liberando o Wesley para fazer a subida pelo lado direito, para auxiliar o Estevão. E o Douglas Santos ficou muito seguro ali na parte defensiva, tanto que na primeira vez que ele vai ao ataque, sai o gol. Porque o Martinelli, ele tem a mesma... Claro que não tem a mesma qualidade do Vinícius Júnior, mas tá na mesma faixa do campo que o Vinícius Júnior. Então o desenho tático me parece já pronto do técnico Carlo Ancelotti. Quando ele sai com 3 jogadores, utiliza um lateral que sobe pouco, porque vai ter ali na parte ofensiva um Vinícius Júnior e quando não tiver o Vinícius Júnior, o Gabriel Martinelli. E o Douglas Santos, como disse o Ranieri, foi muito bem nessa postura, inclusive joga no Zenit como um terceiro zagueiro aberto pelo lado esquerdo. E concordo com o Rani, nessa parte centralizada, ou Paquetá ou Neymar. Aí, centroavante, achei que o João Pedro não foi... assim, o esperado, mas também não comprometeu, né? Ele estava num primeiro tempo onde estava muito povoado o meio-campo e o Wesley deixou um pouco a desejar. Quando você tem um time muito fechado, você tem que ter troca de passes, ultrapassagens, principalmente nas laterais, e aconteceu muito pouco isso ontem com a seleção brasileira, mas é claro que se tivesse aquele 1-0 com o Casemiro, aí a porteira ia ser aberta um pouco mais cedo e o Brasil teria mais tranquilidade para chegar ao gol, mas o Brasil ontem até fez uma boa partida. Chamou a atenção de vocês também o fato dos jogadores estarem com um pouquinho mais de vontade na seleção brasileira? Porque eu notei isso, cara. Eu notei quando o Paquetá entrou, quando o Luiz Henrique entrou, entraram com uma vontade a mais. Talvez pelo fato de saberem que a seleção não está fechada, que tem muitas vagas em aberto. O próprio Richarlison, que não fez um grande jogo, entrou um pouquinho, mas já chegou dando carrinho, com muita vontade de jogar. Caio Jorge também, quando entrou com muita vontade. Então, os próprios atletas sentiram que tem que fazer alguma coisa, tem que mostrar trabalho para poder garantir uma vaguinha. Eu acho que tem muito disso, Danilão, de querer mostrar serviço, mas tem também o fato de ter um treinador agora. Porque, assim, o Casimiro, você viu a entrevista
entrevista que o Casemiro deu na saída do gramado, ele critica. Primeiro que ele elogia o trabalho do Tite, e é uma coisa pra mim que o tempo tá mostrando que o trabalho do Tite era muito bem executado, né, apesar de não ter ganho uma Copa do Mundo. E ele fala assim, o Brasil, beleza, foi lá, demitiu o trabalho do Tite, e o Casemiro fala, a gente classificava com muito mais consistência, com muito menos sustos para a Copa do Mundo. Muito diferente do que foi agora. E aí você demite o Tite e não tem plano B. E ele falou assim, não é uma crítica aos treinadores que entraram, interinos e etc. Mas, cara, se você vai mandar um cara que fez um bom trabalho embora... Você tem que ter alguém na agulha. Você tem que ter alguém na agulha. Que vai fazer, né? E agora, ele fala assim, agora a gente tem um treinador. Então eu acho que isso pesa muito também, né? Pesa muito aí o fato de efetivamente ter um Ancelotti. O Ancelotti está trabalhando muito bem, tem sido muito elogiado na gestão de grupo. E os jogadores, eles deixam escapar isso. É uma grande capacidade do Carlo Ancelotti. Ele sabe conversar com os atletas, ele sabe administrar quando tira um cara, quando põe outro, quando não convoca. Né? Então ele faz isso muito bem e para a seleção, com certeza, né, tá sendo fundamental. Eu costumo dizer que em clube, quando você olha para o banco de reservas e vê um treinador, que o jogador se sente superior a ele, em relação ao que fez na carreira e tal, ele já não respeita muito. Né? E em clube. Você imagina em seleção que só vai e cobra. Aí o cara olhava pro banco de reservas, tinha Fernando Diniz inventando as teorias dele pra colocar em data FIFA com 2, 3 dias. Com certeza. Aí o cara ficava olhando, o Danilo publicamente expôs o Diniz naquela época, vocês bem se lembram. Falou assim, acho que fazer o fácil, o simples é melhor, né, não sei o quê. Né? Dando uma criticada no Diniz mesmo, com aquelas teorias dele lá, né. Que em clube demora 1 ano pra dar certo, quando dá. Você imagina em seleção, é óbvio que não ia dar certo. Aí vem o Dorival, claro, o Dorival aqui ganha títulos importantes no futebol brasileiro e tal, né. Mas em termos de currículo internacional... Ele não tem, né? Ele faz como a gente cansou de falar aqui. Aquele arroz com feijão, bem temperadinho, que pra clube funciona. Mas na seleção brasileira você tem que saber fazer um bom risoto, né? E não sabia. Aí o cara olhava pro banco de reserva, puta, esse Dorival aí, cara, é técnico de clube, não sei o quê. Tiraram ele ali dos pênaltis na Copa América. Ignoraram ele naquela rodinha, aquilo lá foi simbólico e até constrangedor. Agora, bicho, você olha pro banco de reserva e fala assim, porra, tem um cara que talvez seja o maior técnico da história em termos de títulos, né? Ganhou tudo. O tal do Ancelotti, né? E é da Europa, quer dizer, os caras que estão lá, a grande maioria está na Europa, e respeita o treinador. Então isso também muda, né? O clima, o ambiente, né? Esse respeito quando o treinador que está no banco é maior, ou o jogador se sente, né? Sente que é menor que o treinador.